Oi, gente, eu sou a Fernanda. Oi, pessoal, eu sou a Aline. E você está assistindo ao Se Joga Nessa História. Bom, hoje para falar sobre o ataque à base de Pearl Harbor, a gente vai jogar o World of Warships. Ele é um jogo online e você pode jogar com seus amiguinhos, enfim, ele é muito mais moderno que o nosso último querido joguinho. Você pode jogar com seus amigos, enfim, tem nick. É no mesmo estilo de Valorant, Fortnite, o que a gente já tá mais acostumado, né? O legal desse jogo que a gente pegou aqui para mostrar para vocês, que a gente achou interessante, que tem a ver com o tema, são os navios, né? Porque eles são inspirados no modelo real, né? Dos utilizados na Primeira e na Segunda Guerra. Esse aqui, inclusive, estava na base de Pearl Harbor quando foi atacado. Ele foi um dos navios destruídos, infelizmente, pobrezinho. Mas o legal do jogo é que ele é bem detalhista. Vocês podem ver, ó, os navios eles realmente são lindos, né? A batalha também é muito legal. Então a gente achou interessante trazer esse jogo para vocês por conta disso, para estar mais ambientado na história que a nossa querida Fernanda vai contar pra gente, enquanto a gente joga uma partidinha aqui. Bora pro jogo! Bom, gente, enquanto a Aline joga, eu vou contando um pouquinho pra vocês sobre a história do ataque à base naval de Pearl Harbor. Essa base naval ela é estadunidense, localizada na ilha do Havaí. Ele vai acontecer o ataque dia 7 de dezembro de 1941, feito pelo Japão, na tentativa de destruir a frota naval dos Estados Unidos. Para vocês entenderem um pouco mais esse ataque, eu vou falar um pouquinho dos antecedentes dele. O Japão ele tem um projeto de expansão territorial desde 1930, quando ele havia iniciado a invasão da China. Então, o Japão, nessa época, ele está em guerra com a China. Isso vai acontecer porque o imperialismo japonês ele vai estar muito forte e vai ser uma consequência do crescimento do nacionalismo, do militarismo e da doutrinação que aconteceu no país após a restauração Meiji, porque o Japão ele vai deixar de ser um país fechado à influência estrangeira e ele vai começar a industrialização na segunda metade do século XIX. Então, o que vai acontecer? Eles vão acreditar, por conta dessa doutrinação, que eles eram uma nação superior às outras e que eles tinham o direito de construir um grande império invadindo territórios por meio de guerra. Durante o conflito do Japão contra a China, o Japão cometeu alguns crimes de guerra, dentre eles o estupro de Nanquim, que ficou conhecido dessa forma. E todos esses crimes que o Japão foi cometendo durante o conflito ficaram muito mal vistos na opinião pública dos outros países, né? Então, isso pegou muito mal para o Japão e até o rumo que isso tomou depois, com as outras nações tomando o seu partido, principalmente os Estados Unidos, depois do ataque, enfim, também influenciou no que aconteceu posteriormente, esses crimes de guerra que o Japão cometeu. Tá, a gente falou isso tudo, mas por que o Japão decidiu atacar os Estados Unidos em específico? Eu vou falar um pouco então da rivalidade entre o Japão e os Estados Unidos e onde ela se originou. Após a derrota francesa para a Alemanha na Segunda Guerra, os japoneses, que eram aliados dos alemães, eles vão ocupar a Indochina francesa. O que é a Indochina francesa? Atualmente o Vietnã, Laos e Camboja. Isso vai ser a gota d'água para os Estados Unidos, que ordenam o boicote ao Japão. Como a Aline falou, a opinião pública do Japão estava muito ruim. Então isso realmente foi a gota d'água dos Estados Unidos falou, não dá mais. E eles deixam de vender materiais estratégicos. Um deles é o petróleo, que o Japão dependia muito do petróleo dos Estados Unidos, mais ou menos 80%, né? Das importações do petróleo do Japão eram dos Estados Unidos.
e eles vão depender desse petróleo para o combustível deles, para eles irem para a guerra, né? Nesse mesmo contexto, os Estados Unidos passam a apoiar a China, gerando revolta japonesa e grande vontade de fazer alguma rebelião contra os Estados Unidos. O Japão ele vai perceber que o poder industrial dos Estados Unidos é muito maior que o deles. Então eles começam a planejar o ataque a Pearl Harbor para tentar fazer com que, destruindo a frota naval dos Estados Unidos, quem sabe os Estados Unidos não fica na lama, né? E dessa forma eles vão conseguir continuar invadindo territórios no Golfo para continuar essa expansão imperialista deles. Como que vai se dar o ataque? No dia 26 de novembro, a frota japonesa chamada Kido Butai vai sair de lá contando com 6 porta-aviões, 22 outros navios, mais de 20 submarinos e carregando mais de 400 aviões. O ataque vai acontecer, então, no dia 7 de dezembro de 1941, né? Como eles estavam indo lá de barquinho, vocês sabem, né, que eles estavam lá em China até chegar nos Estados Unidos, deu uns diazinhos aí. Então, por volta das 7 horas da manhã, mais ou menos, a frota japonesa chega atacando de surpresa a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Isso vai deixar mais ou menos 3.000 mortos, vários navios afundados. Inclusive, uma coisa legal de se falar é que o presidente dos Estados Unidos da época, o Franklin Roosevelt, ele vai falar que a covardia daquele ataque um dia viverá infâmia. Essa expressão ela vai se popularizar tanto que vai ser usada de novo em vários livros e filmes. Depois disso, então, o governo inclusive, no dia 11 de dezembro de 1941, a Alemanha nazista e a Itália declaram guerra contra os Estados Unidos em apoio ao Japão. Acontece que eles achavam que dessa forma o Japão ia entrar na guerra do lado deles contra a União Soviética, o que não aconteceu, né? Que pena. Eu vou falar também para vocês alguns erros e teorias do ataque a Pearl Harbor. Erros que o Japão cometeu. O Japão não afunda nenhum porta-avião dos Estados Unidos porque nem lá eles estão. Eles também não vão destruir a infraestrutura da base do local de Pearl Harbor, o que ia realmente deixar os Estados Unidos na lama. Como isso não acontece, os Estados Unidos saem muito bem recuperados desse ataque. Quem leva a pior mesmo vai ser o Japão. E isso vai gerar a teoria de que os Estados Unidos já sabiam do ataque e por isso que os seus porta-aviões não estavam no local. Na verdade, tudo isso vai servir de pretexto para eles irem para a guerra, gerando uma comoção na população. Hoje em dia, Pearl Harbor, além de base militar, também é um museu em homenagem às vítimas do ataque. Bom, gente, aqui, ó, vocês podem ver que aqui do lado tem várias nações que vocês podem ver todos os... Aqui não tem todos os navios, né, que foram utilizados. Eu vi que, pelas pesquisas que a gente fez, muitos, por exemplo, dos Estados Unidos, que estavam na base de Pearl Harbor, aqui eles não estão, mas, assim, o New Orleans, por exemplo, esse aqui, ó, ele tava assim. E para vocês terem uma noção, né, de como o tamanho desses bichos em comparação com os outros, ó, um barquinho normal aqui, ó o tamanho deles. Então, é para vocês terem uma dimensão de uma batalha naval como ela é mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês um porta-aviões
Cadê eles? Aqui. Vamos mostrar um do Japão mesmo, né? O Japão usou muito o porta-aviões na batalha. Olha. Então, tipo, esse jogo é muito interessante porque é muito detalhista, né? E aí a gente vê o tamanho deles em comparação com os outros. E assim, eram tipo 40 porta-aviões desse. Então vocês imaginem a dimensão da batalha, né? Enfim. Bom, gente, o vídeo de hoje é só. A gente tem um tempinho curto para os vídeos não ficarem muito longos e cansativos. Mas a gente vai voltar com mais um vídeo. Espero que vocês estejam gostando. É isso, gente. Vou deixar o link na descrição novamente. O jogo é grátis, viu? Então, quem quiser jogar, é só ir lá e baixar, adicionar a gente e começar a jogar. É isso, gente. Falou, até a próxima.